Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor por essa rica oportunidade que ora me concede de ministrar a palavra do Senhor. E aproveitando que nós estamos em pé, convido para que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, e nós vamos ler do versículo 3 até o verso de número 9. Mateus capítulo 13, do verso 3 ao verso de número 9. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor: e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outro a 60, e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Podeis assentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, queridos, estar nesta casa para juntos louvarmos e engrandecermos ao santo e excelso nome do Senhor. Este é um lugar de entrega, um lugar de adoração a Deus. E eu queria convidar você, que você pudesse abrir seu coração para juntos louvarmos ao Senhor com um cântico bem novo. Dá um ré para mim, Danilo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Você tem liberdade para adorar e engrandecer ao santo e excelso o nome do Senhor. Meus queridos, o texto que nós lemos nos conta a história do semeador. Uma parábola muito importante e uma parábola que Jesus fez questão de interpretar, de dizer exatamente o que queria dizer esta história. Porque esta história é a chave para o recebimento da palavra de Deus no coração. Jesus conta essa história e ele vai dizer que um semeador saiu a semear. E esta semente, ela é a palavra de Deus. E enquanto ele está semeando, uma parte da semente caiu em alguns tipos de terrenos. E estes tipos de terrenos, eles simbolizam os corações que recebem a palavra. E como esses corações recebem esta palavra. A Bíblia vai nos falar acerca da semente que caiu à beira do caminho, da semente que caiu num terreno pedregoso, da semente que caiu num terreno espinhoso e da semente que caiu em boa terra.
que nós vamos observar, meus queridos irmãos, é que somente em um terreno a palavra não teve efeito. Somente em um terreno a palavra não prosperou de alguma forma, porque a semente, ela não penetrou na terra, ela não entrou no coração. O coração endurecido perde a capacidade de receber a palavra de Deus. E o texto diz que as aves vêm e pegam a semente. E Jesus ensina que isso representa o inimigo que rouba a palavra que cai no coração endurecido. Depois nós vamos observar, meus queridos irmãos, que esta terra, ou que esta semente, vai cair num terreno pedregoso. Um terreno pedregoso era um terreno de pedra que tinha um pouco de areia. E a semente vai cair neste pouco de areia. E o que vai acontecer é que esta semente, ela logo vai prosperar, ela vai querer iniciar uma nova planta. Mas o que vai acontecer é que, por não ter uma semente ou uma raiz profunda, ela não consegue subsistir às lutas da vida. Primeiro grande desafio, meus queridos irmãos, que nós temos é de não termos um coração raso para a palavra de Deus, mas nós precisamos ter raízes profundas em Cristo, para que nós possamos vencer as agruras, as dificuldades e os desafios que advêm daquele que toma uma decisão por Cristo. Quando você toma uma decisão por Jesus, logo as dificuldades lhe batem à porta. Por vezes você será desprezado na sua casa, porque alguém vai dizer: você agora se tornou um crente, você agora foi lá para a igreja, você agora faz parte de uma nova religião. Alguém vai passar por uma dificuldade entre os amigos, alguns amigos vão parar de falar com você, no seu trabalho você será ridicularizado. Você agora passou por um crente, você é uma mente fechada. E muitas vezes as pessoas, por terem corações rasos, elas não conseguem vivenciar, não conseguem passar por essa situação e acabam naufragando na fé. A mensagem do coração raso é de que nós precisamos ter raízes profundas em Cristo. E a lição que a Bíblia nos ensina é que antes de crescer para cima, nós temos que crescer para baixo. Antes de crescer para que alguém possa te ver, você deve crescer aonde ninguém te vê. É no momento, é no quarto separado e secreto, quando você derrama as suas lágrimas em oração ao Senhor, quando você começa a dizer para Jesus como está difícil a sua caminhada, Ele começa a derramar bálsamo sobre a sua vida, e o Espírito Santo vai consolando você, e cada vez mais você compreende que as mesmas lutas que Jesus passou, você também pode passar. E se Ele venceu, você também pode vencer, porque Ele venceu o mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim você precisa vencer a questão de ter um coração raso. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, este tempo tão difícil, um tempo tão complicado, em que as pessoas preferem ser apacentadas ou pastoreadas por pequenas porções de vídeos que aparecem nas redes sociais. São pequenas porções chamadas cortes, e elas querem ser pastoreadas por estes cortes, e muitas vezes acabam pegando uma parte da mensagem e não entendem, não compreendem qual é a profundidade e qual é o peso de tomar uma decisão por Cristo e de realmente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
Muitas pessoas não querem fazer parte de uma classe da escola dominical, não querem fazer parte de um culto para ouvir a mensagem, não querem mais participar, porque nós estamos vivenciando esse tempo das coisas rápidas, o tempo das coisas instantâneas, o tempo em que uma pessoa aceita Jesus e, por ter uma certa visibilidade, já começa no ministério, e muitas vezes essa pessoa não tem nem o preparo para fazer isso. Não tem nem condição de ministrar alguém, mas por ser uma pessoa de renome, acaba recebendo essa alcunha, essa função. Que tempo difícil que a gente está vivendo, em que as pessoas não querem mais gastar tempo em amadurecer na palavra de Deus. Mas a orientação que a palavra do Senhor nos dá é que existe o tempo da semente, existe o tempo do crescimento e existe o tempo da colheita na sua vida. E você precisa vivenciar os ciclos e fases que o Senhor tem organizado para você passar. Você precisa vivenciar estes tempos e aprender com a palavra e caminhar passo a passo para vencer e não ter um coração raso, mas ter um coração profundo em Cristo, tal qual o Salmo 1, do qual você tem as suas raízes profundas e dá o seu fruto na estação própria. E o Senhor nos tem chamado para frutificar para o reino. Nós vamos observar, meus queridos irmãos, que o texto vai falar de uma parte da semente que vai cair em terreno espinhoso. E este, meus queridos irmãos, na minha concepção, é o terreno mais triste, é o terreno mais perigoso. Por quê? Porque esta semente vai chegar neste terreno, ele vai conseguir crescer, ele vai ter raiz, e ele vai começar a crescer para cima, mas os espinhos sufocarão. Mas não vai matar aquela planta, mas vai impedir que ela frutifique. Ou seja, ela foi plantada, a semente que é a palavra de Deus teve efeito, ela cresce para baixo, ela cresce para cima, mas na hora de dar o resultado para o reino, ela é sufocada. Na hora de frutificar, na hora de fazer brilhar a luz de Cristo, na hora de que o fruto do Espírito comece a ser manifesto, ele é sufocado pelos cuidados do mundo, é sufocado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. E o que é isso? A concupiscência, esta palavra difícil, ela quer dizer o desejo mau. É o desejo mau que advém da carne. São os prazeres da carne, são os prazeres que o mundo oferece. E muitas vezes o mundo quer te enganar com uma ilusão dizendo que ser cristão é ser quadrado, que ser cristão é não poder fazer as coisas, e que ser cristão é não saber viver a vida, quando na realidade ser cristão é ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus. É poder viver e vivenciar a verdadeira liberdade que há em Cristo. A liberdade que o apóstolo Paulo nos ensinou, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não preciso fazer isto para ser aceito. Eu não preciso fazer certas coisas para ser aceito pelo grupo. Eu sou aceito por Jesus. Jesus me escolheu. Jesus me salvou. Jesus me alcançou. E o amor que Jesus tem é um amor mais profundo e melhor do que qualquer tipo de relacionamento que nós podemos vir ter aqui nesta terra. É o amor ágape, é o amor entrega, é o amor verdadeiro e que cuida de nós. E muitas vezes as pessoas são sufocadas pelas coisas do mundo, pelos prazeres carnais, o desejo mau dos olhos, que é o tudo possuir. Tem vontade de ter tudo, e sai um telefone e precisa muitas vezes entrar em dívida para usar um dinheiro que não tem, para conseguir comprar algo que a gente não usa, irmãos, nem 10, 15% do recurso do que esses telefones eles fazem.
é o tudo possuir, e eu preciso ter o carro, e eu preciso ter a casa, e eu preciso ter aquilo. Quando a palavra de Deus nos ensina que o contentamento, ele é uma bênção, e que nós temos que aprender a nos contentar, porque o que o mundo quer é que você olhe para tudo que você não tem, mas o que Jesus faz é olhar para tudo que você já tem, e o que você já tem foi Ele que te deu, foi Ele que te concedeu. Que situação nós estamos vivenciando? A situação em que as pessoas estão dizendo assim: olha, venha para cá e seja feliz, venha para cá e seja rico, venha para cá e seja um dono de multinacional, venha para cá e tenha o que há de melhor nessa vida. E tudo que nós vemos, irmãos, nas Escrituras é exatamente o contrário disso. Jesus, Ele nos convida para quê? Sofrer. Quando o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, fala a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Enquanto o povo chama para ser feliz, o apóstolo Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, vem sofrer comigo. Sofrimento, que sofrimento? É o sofrimento de Jesus. O mesmo sofrimento que Jesus teve, nós vamos sofrer. E há uma alegria em sofrer por Jesus. Que alegria é essa, pastor? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e disserem todo mal contra vós por amor do meu nome. É mais do que feliz aquele que sofre por amor de Cristo. Que inversão! Que momento difícil que nós estamos vivendo, em que tem que ser mais, tem que ser mais e tem que ser mais, e aquilo que tem que ser mais ninguém fala. Aqui nós falamos, graças a Deus, mas por aí ninguém fala de ser cheio do Espírito Santo, ninguém fala de ser batizado com o Espírito Santo. O povo está com medo de falar do inferno porque manda o povo embora. Ah, pastor, o povo tem medo de falar do inferno. Mas olha, há um Deus no céu que nos chamou para a salvação. Ele está aqui nessa noite. E nós estamos aqui para adorá-lo, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando tiraram tudo de Jó, disseram assim: e agora, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou assim: Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Muita gente não entende o texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente até vê alguém: eu posso todas as coisas. Você tem que entender o que quer dizer isso. Porque este posso não é no sentido de permissão, é no sentido de capacidade. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: sei passar necessidade e sei ter em abundância. Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos, muitas das vezes as pessoas estão sendo enganadas, porque este sufocar, o desejo mal dos olhos, o desejo mal da carne e os cuidados desta vida tem feito muitas pessoas enfraquecerem e adoecerem na fé. Estão doentes porque compraram uma mensagem enganosa, compraram uma mensagem de que ninguém passa luta, ninguém passa dificuldade. E essa não é a verdade. A verdade é que podemos passar lutas e podemos passar dificuldades. Alguém diz por aí que Deus não pode falar não para a gente. Quem disse que Deus não pode falar não para a gente? Deus falou não para Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar, porque você não me honrou aqui nas águas de Meribá. Deus falou não para Davi. Davi, vou construir um templo a Deus. Aí o profeta fala assim: seja feito o que o senhor deseja, rei. Aí o profeta vai para casa, Deus chama o profeta e fala assim: vem cá, quem mandou você falar isso? Davi não vai construir meu templo, porque Davi é homem de guerra, e para construir o templo tem que ser homem de paz. Volta lá. E quando volta e fala com Davi: Davi, você não vai construir o templo não, quem vai construir é seu filho. E olha o homem de Deus, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele agradeceu a Deus. Deus teve misericórdia de mim, porque alguém da minha família vai construir o templo. A diferença da visão do homem espiritual.
O que dizer de Paulo? Paulo orou a Deus pedindo que tirasse o espinho da carne. E Deus falou assim: não, a minha graça te basta. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus fala não para nós, Ele nos preserva, Ele cuida de nós. O não de Deus é bênção do céu. O não de Deus te faz crescer, estabelece o limite, preserva a sua alma do mal e te ajuda a vencer. Bendito seja o nome do Senhor. E a última, meus queridos irmãos, o último terreno é o terreno bom. E ali, quando essa semente cai, nós vamos observar que Deus tem uma matemática, uma aritmética diferente de nós. A matemática de Deus é diferente. A mesma semente, a mesma natureza da semente, mas em uma situação deu 30, a outra deu 60 e a outra deu 100. Como é que é isso? Sabe qual é a verdade? Nós somos pessoas diferentes e cada um vai frutificar de um jeito diferente. Você foi chamado para frutificar de um jeito que Deus escolheu. Ah, pastor, mas eu queria ser assim, eu queria ser assado. Você não precisa ser diferente. Do jeito que você é, o Senhor Jesus te chamou para frutificar. Tem gente que é bom de pesca com vara. É peixe a peixe. Tem gente que é bom de evangelizar falando com uma pessoa. E vai conversando, e vai ministrando, e vai semeando, e aquela pessoa aceita Jesus. Tem gente que é bom com microfone, e que fala com muita gente, e muita gente aceita Jesus. Tem gente, irmãos, que canta, e é uma bênção. Mas tem gente que não canta, mas quando ora, os céus abrem. Somos diferentes, mas na nossa diferença, Deus nos chamou para frutificar. Temos que dar resultado para o reino de Deus. Porque quando nós frutificamos para o reino, o nome do Senhor é glorificado. Quando você conta o seu testemunho, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando você fala de Jesus, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando você canta, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando você toca, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando o ministério ministra, é o nome do Senhor que é glorificado. Eu creio, a mocidade, nós estamos aqui para frutificar para o reino. Quando o manancial canta, está frutificando para o reino de Deus. Porque este culto não é para nós, este culto não nos pertence, este culto não tem nada a ver conosco. Este culto é para um Deus Todo-Poderoso, que ouve o que estamos fazendo e que olha para cada um de nós. Ele não apenas ouve o que você está cantando, mas Ele vê o teu coração. E há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E aonde você está, Deus está olhando e está avaliando a sua vida. Ele está contemplando a sua luta, a sua dificuldade. Meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto você entra nesse lugar, você não precisa informar ao Rei dos Reis o que está acontecendo. Ele já sabe. O que Ele quer saber do seu coração, o que Ele quer saber de como você está, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então quando você começa a falar de Jesus, e começa a agradecer, e começa a glorificar, e o seu coração está quebrado por tanta situação, mas mesmo assim, você continua glorificando, e você continua agradecendo a Ele. Este coração mexe com o coração de Deus, move os céus, e a vitória chegará para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus queridos irmãos, Jesus nos ensinou esta parábola para falar acerca do poder da semente da palavra de Deus. E caminhando para uma conclusão, o que nós vamos avaliar em primeiro lugar? Semente na nossa mão não tem poder,
Semente que nós plantamos, é o Senhor quem dá o crescimento. Enquanto a semente estiver na sua mão, não vai acontecer nada. Você precisa lançar a semente. Você precisa lançar a palavra de Deus. E você vai lançar em todo tipo de terreno. Você está com um problema lá na sua casa. Você vai entrar na sua casa hoje e você vai lançar a palavra de Deus. E você vai dizer para todo mundo ouvir: está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai dizer lá com todas as letras, você vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vai lá e vai trazer a palavra, mas sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus e Deus, eles são indivisíveis. Quando a palavra de Deus chega junto. E quando você fala da palavra, você invoca a presença do Senhor para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, lá para dentro do ambiente que muitas vezes você está ali sendo afligido, muitas vezes você está ali sendo oprimido. É ali que você vai levar a palavra de Deus, você vai plantar a palavra do Senhor, porque a seu tempo os frutos virão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus queridos irmãos, não existe um fruto sem semente, ela precisa ser plantada. Não existe fruto sem terra, tem que ter um coração para ouvir. Não existe um fruto sem raiz, tem que crescer em Jesus. Não existe fruto sem crescimento, não existe fruto sem saúde. E qual é o nosso papel? O nosso papel hoje, quando ouvires a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Mas pega essa palavra para você, porque muitas vezes nós somos como crente pá. Como é que funciona o crente pá? Quando a gente ouve uma palavra, a gente joga para alguém. Isso aqui é para fulano, ó. Não está aqui no culto, tá vendo? Devia, essa daqui, ó. E a gente vai jogando. Ó, tá vendo, ó? Meu pai tinha que estar aqui para ouvir isso. Minha mãe, meu irmão, aquela minha colega, elas tinham que estar aqui para ouvir isso. É o crente pá. Mas existe o crente inchada. E o crente inchado fala assim: essa palavra é para mim, essa profecia é para mim, essa semente é para mim, puxão de orelha é para mim. Isso é para a minha vida, para aplicar no meu coração. E nessa noite eu quero plantar uma semente no seu coração. A semente que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de uma maneira que a gente não consegue entender, sem querer nada em troca, sem nenhum tipo de intermédio. Ele nos amou e Ele entregou Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer na cruz do Calvário por nós. Pode ser que você esteja com um problema bem difícil, uma situação tão complicada que você pensa assim: eu não sei o que eu vou fazer. Segunda-feira está aí, uma luta. No domingo já começa a aflição. Ah, Jesus, me ajuda naquele lugar. Mas olha, o maior problema já foi resolvido. É o problema do pecado. Seu lugar está garantido no céu. Tem lugar para você na eternidade. Pois a nossa leve e momentânea tribulação nos trará para nós eterno peso de glória. Essa luta que você está passando, ela vai passar. Ela vai passar. Só que para você tem um lugar no céu de glória. Não perca esta perspectiva. Ainda que nós venhamos a sofrer aqui, o nosso lugar está guardado em Cristo Jesus. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, hoje é a noite especial que Jesus reservou para você, para que você tome esta decisão. Que o seu coração seja terra fértil, que não seja um coração endurecido ou um coração
pedregoso, mas que seja um coração que recebe a palavra. E esta palavra vai fazer a mudança na sua vida. Essa palavra vai mudar a sua história. Esta palavra vai mudar o jeito que as pessoas te veem. Antes você era de um jeito, mas agora você anda diferente. Você anda na presença do Senhor. E se você está me ouvindo e você está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para Jesus. É tempo de voltar para esta casa, porque o seu lugar não foi ocupado por ninguém. Você continua sendo uma ovelhinha de Jesus, e Jesus está olhando para você com todo carinho e com toda satisfação. Ele está alegre, mas você tem que tomar uma decisão. A primeira decisão é sua, mas a próxima é de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E quando você toma uma decisão por Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai fazer o que é necessário na sua vida e no seu coração. Que o nosso coração possa receber com alegria a porção da palavra de Deus. Eu quero deixar esta mensagem para você. Ferramenta alguma preparada contra você prosperará. Ferramenta alguma preparada contra você prosperará. Vai cair por terra. Aquilo que foi feito vai cair por terra. Aquilo que alguém disse, olha, fez isso, isso não pega em você, porque sobre você há um Deus. Sobre a sua vida há uma barreira de fogo. Sobre você existem anjos que estão acampados ao teu redor. Não se preocupe, Deus vai colocar a mão nessa situação, e você vai ver que o nome do Senhor vai ser glorificado. Conta os dias para que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E eu agradeço esta rica oportunidade no nome santo de Jesus.